menos de 4 anos, esse foi o tempo que o River Plate precisou para sair do pior momento para o melhor momento de sua centenária e rica história. O grande responsável por conduzir o River ao topo foi o homem dessa estátua que está no Monumental de Núñez, Marcelo Gallardo, que pode se orgulhar de ter sido ídolo como jogador e principalmente ídolo como treinador do time da capital argentina. Fique por aqui em mais um vídeo do canal Sala de Futebol para acompanhar a lendária trajetória do maior treinador da história dos milionários. Munheco, como é apelidado Marcelo Gallardo, chegou ao River Plate em junho de 2014, no lugar do ex-técnico do Vasco, Ramon Dias. Gallardo chegou no River que tinha sido rebaixado pela primeira vez na sua história 3 anos antes e que estava há 17 anos sem conquistar um título internacional. Para piorar a situação do River, justamente nesse período, o seu grande rival, Boca Juniors, empilhava títulos internacionais, como as 4 Libertadores, 2 Sul-Americanas e 2 Mundial, num curto período de espaço entre 2000 a 2007. Mas a partir de dezembro de 2014, a maré de títulos internacionais e superioridade entre os 2 maiores clubes argentinos iria mudar para o lado dos milionários, pois, apenas 6 meses depois de assumir o comando técnico, Gallardo levou o River ao inédito título da Sul-Americana, que significou não apenas encerrar o jejum de quase 2 décadas sem títulos continentais, mas também inaugurou a era mais que vitoriosa do Munheco no River Plate. O título veio na final contra o Atlético Nacional da Colômbia, depois de um empate por 1-1 em Medellín na ida. Na volta, em Buenos Aires, os gols dos defensores Mercado e Pezzella selou a vitória dos milionários por 2-0. Mais um fato que deixou esse título mais saboroso ainda para o River foi ter eliminado o Boca na semifinal, dando início a uma freguesia em competições internacionais do Boca Juniors em relação ao seu grande rival. As outras eliminações vocês irão ver no decorrer do vídeo. No segundo ano sob o comando de Gallardo, mais um título inédito para o River Plate. Foi a conquista da Recopa Sul-Americana contra o também argentino São Lourenço. No mesmo ano de 2015, foi a vez de conquistar a 3ª Libertadores da história dos milionários, numa trajetória que passou no sufoco pela fase de grupos depois de fazer apenas 7 pontos. Na final, o River venceu os mexicanos do Tigres. O primeiro jogo no México ficou 0-0 e na volta, no Monumental de Núñez, o River Plate venceu por 3-0. Assim como no título da Sul-Americana no ano anterior, teve o maior clássico argentino na fase de mata-mata. Foi nas oitavas de final, com um Boca que teve 6 vitórias na fase de grupo. Entraram como favoritos para o confronto. Entretanto, mais uma vez foram eliminados. Depois do River ter vencido o primeiro jogo em casa por 1-0, a volta na Bombonera foi interrompida no intervalo, pois torcedores do Boca Juniors arremessaram gás de pimenta em direção aos jogadores dos milionários. O jogo foi encerrado e dias depois, a Conmebol determinou a desqualificação do Boca Juniors. Uma semana depois de bater o Tigres na final da Libertadores, o River Plate foi ao Japão para vencer por 3-0 o Gamba Osaka na partida que valia a Copa Suruga. Ainda em 2015, só que em dezembro, os comandados de Marcelo Gallardo voltaram ao Japão, dessa vez para disputar o Mundial de Clubes. Chegou na final contra o Barcelona, mas vencer aquele título era praticamente impossível, pois estava enfrentando o trio MSN no auge. O resultado final foi um 3-0 para os espanhóis. Em 2016, veio o segundo título da Recopa Sul-Americana. Dessa vez, os milionários bateram os colombianos do Independiente Santa Fé. 4 meses depois, chegou o primeiro título nacional da era Gallardo. Foi a Copa da Argentina por 4-3 contra o bom time do Rosário Central de Eduardo Cudê. No ano seguinte, veio o bi da Copa da Argentina, 2-1 contra o Atlético Tucumã. Essa conquista rendeu o direito de disputar a Supercopa da Argentina de 2018 contra o seu arquirrival Boca Juniors, que foi o campeão do campeonato argentino. E de novo, o time de Marcelo Gallardo saiu vencedor. Um gol de Pity Martínez e outro de Ignacio Scocco renderam o 8º título da era Gallardo. Mas nesse mesmo ano de 2018, reservava o maior jogo da história entre River Plate e Boca Juniors. O maior clássico não só da Argentina, mas também da América do Sul iria acontecer pela primeira vez na história da final da Copa Libertadores. Depois de um movimentado 2-2 na Bombonera, o jogo de volta,
que era para acontecer uma semana depois, não aconteceu, devido aos torcedores do River Plate arremessar pedras em direção ao ônibus do Boca antes do início do jogo. Com isso, a partida foi cancelada. Possibilidades foram estudadas e o jogo foi acontecer quase um mês depois do primeiro jogo em outro continente, na Espanha, no estádio Santiago Bernabéu. E para variar os confrontos mata-mata entre os rivais de Buenos Aires na era Galhardo, o River Plate ganha novamente, dessa vez por 3-1 de virada na prorrogação. E assim, Marcelo Galhardo, em apenas 4 anos de trabalho, dobra o número de Libertadores do River Plate, de 2 conquistas para 4. Em 2019, por muito pouco, não vem um 5º título. Na primeira final de jogo único na história da Libertadores, o River Plate vencia por 1-0 até o fim contra o Flamengo, até que no fim do jogo o time carioca virou e se sagrou campeão. Mais ou menos para não perder o costume, os milionários eliminaram novamente o Boca na fase de mata-mata. No mesmo ano de 2019, Munheco conquistou o 3º título da Recopa Sul-Americana e também a 3ª Copa da Argentina. Na Recopa, depois de perder por 1-0 o primeiro jogo para o Atlético Paranaense e Curitiba, na volta, o River reverte o placar com um 3-0. Esse placar de 3-0 também se repetiu no título da Copa Argentina contra o Central Córdoba. 2020 foi um ano atípico, potencializado pela pandemia que paralisou todos os campeonatos em todo o mundo. Com isso, foi o primeiro ano da trajetória de Galhardo que ele conquistou nenhum título no comando do River. Vocês perceberam que já foram 7 anos no comando do River e até agora eu não falei nada sobre o campeonato argentino? Mas em 2021, depois de conquistar todos os títulos possíveis, porque eu considero o Mundial praticamente impossível sair da Europa. Então sim, dá para falar que só faltava a conquista do campeonato argentino para coroar de vez a passagem do Munheco como grande treinador de seu clube de coração. Esse título veio depois de fazer 54 pontos em 25 partidas na segunda fase do campeonato argentino. E depois de mais de 8 anos, 424 jogos, 232 vitórias e 14 títulos, no dia 13 de outubro de 2022, Marcelo Galhardo anuncia sua saída do River Plate. Uma história mais que vitoriosa que nem o mais otimista torcedor do River poderia imaginar. Por mais que só tenha ganhado um campeonato argentino, nas competições internacionais ele fez história. Quando Galhardo chegou, os milionários tinham 3 títulos internacionais, 2 Libertadores e 1 Mundial. No final da passagem de Galhardo, a galeria internacional do River tinha mais 7 títulos continentais, sem contar as vezes que eliminou o Boca, pois esse confronto é um campeonato à parte, principalmente o Libertadores de 2018, que dá para considerar como o maior título da história dos milionários. E claro, o futebol bem jogado não pode ser esquecido, e os vários talentos lapidados na sua trajetória, como De La Cruz e Julián Álvares. Por isso tudo, que essa alcunha que o Marcelo Galhardo tem de ser o maior treinador da história do River Plate é muito mais do que justa. Eu vou deixar no link da descrição o vídeo de um treinador que também chegou em um clube e ajudou a reerguer, e digamos assim, teve um casamento perfeito assim como Galhardo. É do trabalho de Klopp no Borussia Dortmund que eu estou falando. Agora comente aqui abaixo o que vocês acham dessa lendária trajetória do Marcelo Galhardo no River. No mais é isso, até a próxima.